Ela é brabíssima quando a gente fala de processo seletivo, recrutamento. Tá voltando ao Critique depois de 6 meses para falar conosco aqui sobre o universo aí do mercado de trabalho, aí, principalmente na recolocação e inserção no mercado, né, gente? Então, Carolina Martins, muito prazer agora pessoalmente, porque da outra vez eu não estava aqui. Seja bem-vinda ao Critique de novo. Muito obrigada, tô feliz em voltar. Viu? Tô nervosa aqui, como falei, fico nervosa no começo, mas estou muito feliz em voltar. Hoje a gente vai bater um papo muito legal e prazer, porque da outra vez que eu vim, o senhor não estava, né? Lá no primeiro episódio, a gente estava numa situação de pandemia. O que mudou de lá para cá no que diz respeito ao mercado, nessa parte de recrutamento? Você percebeu? Você está sentindo alguma coisa diferente? Mudou muito, cara. Primeiro, por conta da retomada, né? As empresas, elas já estão contratando. Tem setores que se aqueceram primeiro, mas já tem outros que estão indo atrás deles. Só que o que mais mudou é o momento do ano que a gente está vivendo, porque o final do ano é a época que mais contrata de longe nas empresas. Então, tem muito processo seletivo aberto. Pra gente do RH, esse período do ano é, assim, terrível. Tem muito trabalho e abrem-se muitas vagas. O que acontece é que as pessoas, os candidatos profissionais, eles não sabem disso. Então, pensa, a pessoa tá desempregada, ela ficou o ano inteiro procurando emprego. Ou o cara, ele quer trocar de emprego, tentou o ano inteiro, chega em novembro, ele fala, pô, se eu não consegui até agora, não é agora que eu vou conseguir. E aí ele desiste para ele voltar em janeiro. Então, à medida que aumentam a quantidade de vagas, diminui a quantidade de profissionais disponíveis. Então, quem continua procurando nos últimos meses tem muito mais facilidade. Algumas empresas estão voltando, mas a grande maioria se adaptou muito bem ao online, entendeu que online é mais barato, é mais produtivo também. Eu não fico ocupando espaço, colocando um monte de gente quando eu não preciso, num espaço pequeno, o recrutador consegue estar. E tudo que a gente faz presencial dá para ser feito online. Inclusive, dinâmicas e painéis também migraram para o online durante a pandemia, porque não dava para ser presencial, mas essa etapa era necessário, principalmente programas de trainee. Então, continua online, mas tendo essa interação. Inclusive, tem muitas dinâmicas super legais que foram adaptadas e modeladas para o online e está funcionando muito melhor do que o presencial. Não tem como o candidato dar uma colada, procurar no Google algum conhecimento, ou eles usam isso justamente pensando nisso, que ele está em casa, quais são os recursos ali, né? Usa-se isso também, mas geralmente as dinâmicas, elas são dinâmicas mais interativas, então elas são mais cases. Eu separo as pessoas em grupos, eles entram em links diferentes, e aí tem o problema e o grupo precisa voltar com a solução do problema, explicando como eles fizeram para encontrar a solução. Então, a gente começa a dinâmica com todo mundo na mesma sala, separa os grupos, fala como vai ser, qual é para cada um, cria um link diferente. Então, entram as 4 pessoas naquele link, eles têm meia hora. Depois da meia hora, volta todo mundo para a mesma sala. O representante do grupo resolve o problema dizendo, essa é a solução, foi assim que a gente chegou até a solução. E outra coisa que eu queria te perguntar, Carol, é com relação à parte de currículo, né? Então, hoje, uma coisa muito legal que você falou no primeiro episódio lá, que eu gravei, que você fala, depois que passou a fase da triagem, o currículo está para trás. É uma fase mais pessoal com o recrutador. Só que, hoje em dia, esses processos de triagem por currículo, eles estão quase, principalmente nas grandes empresas, automatizados, né? E eu já vi história de candidato fazer duas versões de currículo. Uma com uma versão de palavras-chave, para que o cara jogar o jogo do algoritmo e passar ali, falar o que o algoritmo quer pegar. E um segundo currículo, que esse sim o cara gasta mais na humanidade, fala mais de experiência, que é o currículo que o recrutador vai ler. Acontece? É o mais indicado mesmo? O mais indicado é você ter um currículo para cada vaga. Você pode ter um currículo base, aliás, você deve ter, até porque não tem tempo de ficar construindo toda hora, mas então você faz um currículo base. Tem todas as informações ali nesse currículo. É um currículo gigante, de 5 páginas.
Quando você vai aplicar para uma vaga, você exclui o que não é importante para aquela. Então, você faz um currículo com todas as suas informações. Você trabalha na área financeira. E aí, você faz o financeiro macro, tem experiência em tudo. Vai aplicar o currículo para uma vaga de planejamento, você deixa só o que é importante para planejamento. A parte contábil, fiscal, você tira, porque para essa vaga não é relevante. Aí, você sintetiza o currículo ali num tamanho, 1,5 páginas, 2 páginas, não precisa passar muito disso, e envia para o recrutador. Por que a gente faz isso? Tudo que você viveu profissionalmente é importante, mas é importante para você. Não é importante para mim. Para mim, só é importante o que é compatível com a vaga. Então, se você gasta muito tempo falando informações que não são relevantes, eu posso descartar você porque não encontrei o que de fato era relevante trazer outra pessoa. Então, sim, você pode ter mais de um currículo, inclusive você deve, mas no currículo, ele não é a etapa do como. O currículo é a etapa do o quê. É o que você faz. Eu faço isso. Na descrição das atividades, é só o que você faz. Como você faz essas atividades, você conta na entrevista. Então, não precisa ficar dando muita explicação. Porque tem gente que fala assim, responsável pelo planejamento financeiro, através disso, fazendo isso. Não precisa. Dizer que você é o responsável pelo planejamento financeiro é o que você faz. Na entrevista de emprego, você explica. O currículo tem que ser sucinto mesmo. Quanto mais sucinto, melhor. Mas será que não vale a pena mencionar alguma coisa das outras áreas também que passou? Porque o pessoal, às vezes, gosta de contratar uma pessoa que já conhece todas as áreas, que passou por outro, mas é especializada numa coisa ou outra. Tem um pouco disso? Você pode mencionar no resumo. Então, o resumo, por exemplo, profissional da área financeira, com tantos anos de experiência, trabalhando em bancos. Aí, quando você vai falar dos seus conhecimentos em planejamento financeiro, com especialidade nisso, além de vivência na área tributária, contábil. Aí você fala brevemente, mas não detalha muito, porque para essa vaga, o importante é o planejamento financeiro. Pode dizer, mas sem dar muito detalhe. Então, na hora de construir o currículo e de ir para a entrevista de emprego, a memória afetiva precisa ser deixada de lado. Tudo é importante para o que você construiu profissionalmente, mas nem tudo é importante para o que você faz nesse momento. Lá atrás, você fazia prospecção, batendo em porta. Era importante? Era, mas hoje eu não faço mais assim. Sim. O desespero das pessoas na pandemia, muito por conta, claro, né? As pessoas perderam o emprego, a gente vive, assim, uma situação complicadíssima. Então, o desespero faz com que as pessoas tomem medidas desesperadas. Sim. E pensando no processo seletivo, cara, eu vou receber 500 currículos. Vai estar o currículo de todo mundo na folha branca escrito preta. Vou botar o meu na folha amarela escrito em verde, porque aí vai chamar mais atenção. Isso é medida desesperada, não chama mais atenção. Pelo contrário, quanto mais criativo é o currículo, mais difícil é para o recrutador ler. Tem gente que divide o currículo em 2 colunas. Eu vi isso, e aí o que acontece? O nosso cérebro, ele funciona do mesmo jeito. A gente lê de cima para baixo, da esquerda para a direita. Se você interrompe o funcionamento automático do cérebro, naqueles 6 segundos, 30 segundos, o recrutador se perde e ele não encontra informação. Então, é uma coluna só. Sem cores. Porque tá na sequência, né? Numa sequência. dinâmica. De repente ele encontra um ali, caraca, meu, já quebra o ritmo todo do cara ali. Perde completamente o flow. O cara tá num monte de currículo folha branca, aí pega um laranja, amarelo. Quebrou ali, sabe? Ele mesmo fica perdido. Então, e também a gente tem que entender que o currículo é um documento, né? Documento não é todo colorido, cheio de ícone, aquelas letrinhas da Disney. Ele é... Falou tudo. Letras da Disney, muito bem. É isso. Você recebeu esse também, eu tô achando. Deve ter sido mesmo. E não precisa dessas letras. É assim, não é a criatividade do currículo que vai fazer com que o recrutador te contrate, nem mesmo se você trabalha com criatividade. Imagina que o cara, ele é um arquiteto. Então, o arquiteto, ele precisa ser criativo. Não é no currículo dele que eu vou falar, caraca, puta arquiteto esse aqui, hein? Deve fazer um design de interior incrível porque ele colocou a letra do currículo rosa. Não é aí. Então, mesmo que você trabalhe com criatividade, o teu currículo, ele é sóbrio. O que você faz? Bota um link do teu portfólio. Aí o recrutador clica, abre o portfólio e ali ele vai avaliar. Então, qualquer profissional, mesmo os criativos, faça aí um currículo sóbrio. Ele encaminha para o dono da vaga, que tem mais a competência técnica para avaliar a criatividade, né? Mas aí, nesse tópico, tem gente que tem pouca experiência.
Tem gente que tem muita experiência, passou em 7 empresas. E eu não gosto de entulhar currículo. Se eu pudesse, eu escrevia 3, 4 páginas, mas eu sempre ponho na minha cabeça, é muita coisa para escrever, mas eu vou tentar caber em 2 folhas, no máximo. Frente e verso, se imprimir, né? Frente e verso e tá bom. Mas você acha que existe um tamanho médio de currículo ou demais prejudica também ou não? Prejudica porque a leitura ela é rápida, então não pode ficar colocando muita coisa. O que as pessoas fazem? Quem tem, 15 anos de experiência na mesma empresa, ou quem já passou por 7 empresas, tem muito negócio pra escrever. Aí coloca a letra 8. Cara, não dá pra enxergar. Não, Quer escrever um monte de coisa e coloca letra 8. Eu não enxergo. Aí manda o currículo em PDF, que tem que ser em PDF mesmo, né? Tem que ser em PDF? O ideal é em PDF, porque o arquivo aberto, ele tem mais chance de conter vírus. E aí tem algumas empresas que não permitem que a gente baixe arquivo aberto de um e-mail que eu não conheço, que não é um e-mail cadastrado. E também tem gente que tá abrindo num computador que não tem pacote Office. Às vezes sei lá, alguma outra parada mandou em Word e pronto, não consigo abrir. Você consegue abrir no browser. PDF, você consegue abrir em qualquer lugar. Tudo que você está trazendo aqui é utilidade pública. Às vezes as pessoas, foi o que você falou mesmo, estão numa situação extrema de buscar emprego e realmente não tem... A gente acha facilmente conteúdo gratuito para orientação, assim como você faz mesmo no LinkedIn, orienta pessoas. Nas lives que você faz também. E às vezes falta um tique ali, um bom senso. Então, galera, se vocês têm alguém que está procurando emprego, família, amigos e tal, manda um aviãozinho desse podcast aí, porque é utilidade pública. Tem dicas aqui valiosíssimas, entendeu? Totalmente. Eu já sei para quem eu vou mandar aqui. Umas 2 pessoas aqui que tá precisando urgente. Eu vi o que você tá falando aqui que... eu já aconselhei. Eu falei, segue essa pessoa aqui, ela vai te dar umas dicas aqui, não tá ouvindo aqui. São detalhes, né, cara? Mas e, por exemplo, eu tenho visto também, gosta de colocar o logotipo da empresa que trabalhou. Você acha que isso chama atenção, é ruim ou é... Não precisa, né, botar... No LinkedIn, sim, é bem importante que você vincule a página da empresa direitinho, mas no currículo não precisa. Menos é mais. Não tenta enfeitar muito. Coloca o nome da empresa, escreve em preto. O máximo que você pode fazer para diferenciar uma coisa da outra é colocar negrito. Não precisa sublinhar, itálico. A gente sempre tem que pensar que a outra pessoa pode não entender o que está escrito. Então, tomar cuidado com a fonte, o tamanho da letra, o tipo de letra. Se colocar muito itálico, não dá. Se deixar um espaçamento muito pequeno, também não dá. Porque tem gente que coloca espaçamento 0 e letra 8. Pô. Que isso, é sério? Que jeito, né? Entule as palavras ali. Mas facilita a leitura dinâmica. Já que você lê em 6 segundos. Leitura dinâmica Mas não forçada. dá pra ter muitas páginas, é ruim também, né? Você falou que 3, 4 páginas, não dá, né? Eu não gosto de muita página. Quando eu fazia atendimento individual, eu pegava, umas coisas bizarras. Aí eu pensava, que bom que essa pessoa me encontrou. Porque, olha, com esse currículo assim, o cara não ia conseguir jamais. Eu atendi um cara que tinha, ele era um profissional muito experiente, extremamente qualificado. E ele trabalhava, se eu não me engano, há 22 anos na mesma área e no mesmo segmento de empresa. Então, tudo da experiência profissional dele era muito compatível, porque ele fazia a mesma coisa em indústria farmacêutica. Tinha trabalhado em várias, mas sempre no mesmo. O currículo do maluco tinha 17 páginas. E aí, ele não sabia. E pensa, um profissional extremamente experiente, qualificado, tinha informação, mas não tinha informação sobre o processo seletivo. Ele achava que estava faltando. E o cara era bom, porque ele sempre conseguiu emprego por indicação. Ele não ficou desempregado nunca a vida inteira. E aí ele estava no trabalho que ele não estava gostando, queria procurar outro. Já tinha tentado uma indicação, não conseguia, não sabia o que fazer, colocou tudo no currículo. A Bíblia que ele me mandou. Pois é. Sabe o que eu acho que pode ser também, às vezes? Vivência em projeto. Às vezes o cara viveu muito em projeto, só que é o tipo de coisa que você vai despertando o interesse do recrutador, ele vai perguntando e, não tem problema a entrevista durar mais de 1 hora, né? Às vezes denota até interesse de quem tá querendo contratar. Aí o cara pode falar da história dele, das vivências, mas no currículo... No currículo você pode mencionar o seu projeto, e foi o que eu falei pra ele, ele tinha feito vários, e aí ele contava o projeto inteiro. Aí eu falei, cara, os projetos são importantes, qual que a gente pode tirar? Então esse foi o primeiro passo. O que tem aqui que a gente pode excluir? E aí vinha, né, aquela memória afetiva. Não, porque esse puxou esse. Daí eu expliquei pra ele essa questão de memória afetiva e a gente foi tirando. Os que ficaram, foi muito simples. Eu falei,
Você não precisa explicar, mas a gente tem que contar que você fez. Então, era responsável pelo desenvolvimento e implantação do sistema do processo X, que otimizou a produção em 12%. Era isso. Uhum. A pessoa sabia que ele desenvolveu, implantou, deu certo, porque otimizou em 12%. Próximo, a gente reduziu tudo em uma linha. E aí colocou um monte de projeto que ele tinha participado, reduzidos em uma linha, o que eu fiz e qual foi o benefício, na entrevista ele explicava. Legal. Nossa, Sucinto, né? Simples. E deu certo ali com ele? Deu certo. Olha que essa é a história de sucesso. Porque, querendo ou não, você mostra ali o ganho, o que você trouxe para a empresa em termos de benefício. Naturalmente, o recrutador, ele vai... Esse é o currículo do Natan aqui. O que o Natan Ele vai fazer a currículo? pergunta, né? O recrutador tende a perguntar na entrevista, mas me conta mais sobre isso aqui, né? Sim, e até se você só coloca responsável pelo desenvolvimento e implantação. Pô, o recrutador ele vai querer saber, mas como que você desenvolveu isso aí? Aí você explica como foi o desenvolvimento. Não precisa escrever tudo, senão na entrevista o recrutador não tem nem o que perguntar. Sim. Você já contou pra ele, porque, de novo, são etapas. O currículo é a etapa do que, a entrevista é a etapa do como. Se você conta todo o como no seu currículo e eu não gostei do como, eu nem te chamo pra entrevista, eu já sei.